Olá, e hoje o tema da nossa entrevista é o IPTU de Cuiabá, que ainda está trazendo aí muitas dúvidas para a população. E para esclarecer todas essas dúvidas e trazer muitas informações para quem está querendo saber como retirar seu boleto, como saber se o valor está correto, nós estamos aqui nos nossos estúdios com o auditor tributário e assessor técnico do IPTU, Arnildo Lino dos Santos. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então vamos começar falando da questão do boleto mesmo, né? As pessoas estão com dúvida se vai chegar um boleto novo na minha casa depois da suspensão do valor da planta genérica ou não, se não vai chegar, onde eu tenho que ir para conseguir esse boleto. Então explica para o nosso telespectador como fazer. Ok. O contribuinte ele não vai receber um novo carnê físico. No TAC, que foi um termo de ajuste de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura, homologado pelo Tribunal de Justiça, desobrigou o município de emitir novos carnês para o contribuinte. Então, todo carnê de IPTU que o contribuinte tem na sua casa, que ele recebeu pelos Correios, ou que ele tenha emitido alguma guia de pagamento pelo portal, ele deve desconsiderar esses documentos e entrar agora no portal do contribuinte e emitir novas guias, novos boletos. E este ano nós temos uma novidade, que é o carnê digital. O contribuinte ele pode retirar esse carnê digital, ele pode imprimir caso queira, pelo portal do contribuinte, vai estar disponível. Quando já está nesse momento, desde cedo o sistema ele está processando esse novo lançamento. Nós tivemos que fazer um novo lançamento nas regras da PVG de 2010, atualizada pelo IPCA. Então, este ano, o contribuinte, quando ele emitir a guia de pagamento pelo portal, ou se ele for presencial, lá no SIAC, na LAC Norte, LAC Sul, ele vai emitir o boleto com o IPTU de 2022, atualizado na alíquota de 6,47%. Certo. E aí, até quando essa pessoa tem para pagar, né, o IPTU? Porque já foram ventiladas outras datas, então houve uma certa confusão. Então, assim, para quem está nos assistindo, quem quer pagar a cota única, ter acesso ao desconto, até quando pode pagar o boleto? A data para pagamento da cota única e da primeira parcela é 19 de maio. Então, até o dia 19 de maio, o contribuinte deve retirar nesses postos de atendimento que eu já falei, ou pelo site, pelo portal do contribuinte, a guia de pagamento para efetuar o pagamento. Caso queira em cota única, ele vai ter o desconto de 10%, ou a primeira parcela. Com a suspensão da planta genérica, todos os IPTUs vão baixar ou vai ter caso que a pessoa fala, ué, mas o meu aumentou? Isso vai acontecer sim. Por quê? Porque quando nós fizemos o estudo da nova planta, aquela planta que foi declarada inconstitucional, naquela oportunidade nós estudamos tecnicamente toda a realidade do município de Cuiabá. Nós temos regiões em Cuiabá que está pagando o IPTU no valor bem acima do que é hoje o valor venal do imóvel praticado no mercado. Para esses contribuintes, e é um número muito significativo, o IPTU, ele reduziu naquele estudo, E agora vai aumentar mas de novo. agora vai ter que voltar aos valores que sempre foram praticados. E nós temos IPTU que ele reduziu 20%, até 30%. Vou dar um exemplo. Esses prédios antigos que estão com o valor venal muito super avaliado, ele reduziu o seu valor venal. Então, nos nossos estudos. Agora nós vamos ter que
em respeito à decisão judicial, nós vamos ter que voltar aos valores anteriores. E quem tiver na dúvida se o IPTU está com o valor correto, se esse recálculo foi feito da forma certa, como que pode tirar essa dúvida se o valor lá do carnê está certo? Olha, nós temos uma equipe treinada, capacitada, com expertise no assunto do IPTU, lá no SIAC. Pode nos procurar, que nós estamos à disposição. Caso o contribuinte ele não queira ou não possa ir presencial, ele pode requerer por e-mail. Nós temos um e-mail de plantão fiscal. Qual que é o e-mail? iptu@cuiabá.mt.gov.br. Todas as dúvidas, ele vai se identificar, vai dizer qual é a sua dúvida e nós vamos esclarecer todas as dúvidas do contribuinte. Certo. E a questão da isenção, quem tem direito e como que pode ser requerida? Nós temos uma carteira de isenção bastante ampla na legislação do município de Cuiabá. Nós temos isenções para idosos, pessoas que têm imóveis utilizado, cedido ou locado para o município. Nós temos reduções de IPTU, e um exemplo, e o mais recente, é o IPTU sustentável para aquele contribuinte que utilize tecnologias que auxilia na preservação ambiental. Então, todos esses e muitos outros, né, benefícios que é concedido ao contribuinte pela legislação. Além disso, para os contribuintes que moram, que tenham residência, imóveis residenciais, no valor venal até R$39 mil, ele tem a isenção automática. Então, ele também pode ser beneficiado. Ele não precisa nem requerer essa isenção por valor venal. As outras, sim, ele deve requerer. Mas essa é automática. E aí, onde que pode requerer? Ele pode requerer pela internet. Nós temos um sistema eletrônico de processos chamado GESCONnet. Se ele entra no portal do contribuinte, lá tem o link, basta ele clicar e é intuitivo o sistema e na medida em que ele vai orientando o contribuinte vai juntando as documentações e apresentando o seu requerimento. Tá certo. E ele pode também requerer presencial. Caso ele queira, ele vai lá no SIAC e ele pode fazer a abertura do seu processo lá. Certo. No meio de toda essa discussão sobre a atualização da planta genérica, se falou muito, o IPTU aumentou, mas a gente sabe que essa composição ela é um pouco mais complexa, né? Na verdade, tem a alíquota que não houve alteração. Eu queria que você explicasse melhor para quem está nos assistindo como que é essa composição, como que a prefeitura chega aí no valor do IPTU que cada um paga. Ok. Nós identificamos o imóvel do contribuinte. Existe um cadastro. Hoje nós temos um pouco mais de 310.500 inscrições ativas. Cada imóvel tem as suas características e eles estão localizados em uma determinada região, bairro, corredor comercial. Nós temos avenidas que são avenidas estruturantes, com uma pujança comercial de destaque, e nós temos bairros, ruas, logradouros mais modestos. Então, para cada região, existe um valor calculado por metro quadrado daquela região. Esse é um critério. O outro critério é o tamanho da área do imóvel e alguns fatores que, em regra, reduz o valor do imóvel. Como, por exemplo, se um imóvel ele tem benfeitorias, melhorias na região,
e várias melhorias, como nós temos água, saneamento básico, nós temos escolas próximas, se a rua é asfaltada ou não. Uhum. Então, tudo isso agrega valor naquela região, naquela rua, e isso reflete no valor do imóvel. E nós temos outras características do imóvel, como, por exemplo, se ele está dentro de um condomínio ou se ele não está em condomínio, isso diferencia no valor. Se por um acaso aquele imóvel está numa esquina ou está no meio da quadra, também tem um percentual que é avaliado. De modo que o terreno e a construção também é levado em consideração. Nós temos imóveis que ele tem um padrão de acabamento fino, luxo. Nós temos imóveis com padrão de acabamento modesto, rústico, simples, médio. Tudo isso é calculado na hora de se chegar ao valor do metro quadrado utilizado naquela rua e o valor do metro quadrado da construção. Calculando tudo isso, nós chegamos ao valor venal do imóvel. E é esse o valor venal que serve de base para o lançamento do IPTU. Certo. Com duas alíquotas, 0,4% para os imóveis prediais, que têm construções, e 2% para aqueles imóveis territoriais. E para quem está nos assistindo, que já pagou o boleto, às vezes já pagou a cota única, pagou a primeira parcela, está achando que vai perder dinheiro, como que faz para ser restituído e para saber, né, como fazer isso, como solicitar para a prefeitura? Ok. Quando o contribuinte ele fez o pagamento nas regras, né, da lei que foi declarada inconstitucional, ele pode ter feito um pagamento num valor maior que o devido, ou ele pode ter feito um pagamento num valor menor, de acordo com as regras atuais. Quando ele fez o pagamento maior que o devido, ele vai ter direito a um crédito. Esse crédito ele vai ser utilizado da seguinte forma: o sistema ele vai abater o valor que ele pagou até o limite do que é devido. E o que sobrar vai ser lançado o crédito para ele utilizar no IPTU de 2024. Essa é uma opção. Caso ele queira a restituição desse valor excedente, ele pode fazer um requerimento lá na prefeitura. Ele pode fazer esse requerimento presencial ou pela internet, pelo sistema GESCOM. E nós vamos fazer toda a análise, fazer o cálculo e disponibilizar para ele essa restituição. E pagou a menos, tem que emitir um outro boleto. E quem pagou um valor menor? Quem pagou o valor menor, nós vamos fazer essa compensação até o limite do valor que ele pagou, e o que estiver faltando, nós vamos fazer um lançamento complementar. Esse valor, esse lançamento complementar, ele deve retirar o boleto e fazer esse pagamento até a data do vencimento, que é agora no dia 19 de maio. E quando a gente fala em IPTU, assim, qual que é o tamanho, né, de Cuiabá? Quantos imóveis a gente tem? Quantos terrenos, mais ou menos, né? Eu sei que o número cravado é mais difícil de dar. Qual que é o tamanho aí da cidade, da capital? Ok. No Cadastro Fiscal Imobiliário, nós temos 310 mil inscrições ativas. Dessas 310 mil, 250 são de imóveis prediais e 60 mil imóveis territoriais. Esse é o universo de imóveis que temos hoje, que nós fazemos a gestão, tanto do cadastro quanto do lançamento de IPTU e de ITBI também. Certo.
Um dos grandes desafios das administrações é a questão da cobrança, né, para que não haja uma inadimplência tão alta. Como que está Cuiabá hoje nesse momento? A inadimplência ela gira em torno de quantos por cento? Então, nós temos uma inadimplência hoje de 40%. Isso no geral. Então, nós fazemos o lançamento do IPTU e aí a gente já entra no valor de arrecadação. Nós lançamos este ano de 2023 380 milhões. 380 milhões. Qual é a expectativa de arrecadação? Nós temos uma expectativa de arrecadação de 220 milhões. Então, há um número muito elevado de inadimplência. Hoje, nós estamos focando na qualidade dos nossos contribuintes. Por que o contribuinte ele deixa de fazer o pagamento em dia? Esse universo de 40%. Qual é o perfil desse contribuinte? Qual é a região que ele está localizada? Nós estamos fazendo um estudo para tentar identificar correlações. Quais os fatores que levam o contribuinte a não fazer o pagamento do IPTU? Esse universo que não faz o pagamento. E qual é o perfil do contribuinte que paga em dia o carnê do IPTU, seu IPTU? Então, nós estamos ainda em estudo para identificar e ter ações, tanto ações de políticas públicas, quanto de ações preventivas. E de cobrança também. Para que o contribuinte não faça o pagamento do IPTU, esteja em dia com esse tributo que é tão importante, que é tão especial. E o contribuinte ele quer estar em dia. Nós atendemos os contribuintes lá no município, lá no SIAC, e nós vimos assim a vontade que eles têm de estar em dia, de pagar certinho o seu boleto, o seu carnê, né, a sua guia de pagamento. Então, nós estamos trabalhando para que esse percentual diminua drasticamente, e que o contribuinte viva em dia. Ontem mesmo eu atendi um contribuinte, seu Salvador, ele chegou lá e falou assim: eu quero estar em dia com o meu pagamento, com o meu IPTU, e eu quero que você mostre para mim o que eu devo fazer. Aí eu orientei, tinha alguns valores que ele poderia parcelar, já orientei ele para fazer o parcelamento, tinha outros valores que estavam já prescrito, né? Ele foi orientado para entrar em contato com a Procuradoria Fiscal, e tinha outro também que ele já tinha direito de isenção para idoso. Ele tem 67 anos, então ele tem direito, se enquadra dentro do perfil, e nós fizemos toda essa orientação para ele saiu muito feliz. Isso é bacana também. E assim, com toda essa celeuma envolvendo a atualização da planta genérica, eu imagino que tenha tido um impacto no caixa da prefeitura, né? Porque vocês esperavam começar a arrecadar em março e foi para agora, em abril, né? Foi para maio. Isso já foi reorganizado? O impacto é significativo nesse sentido? Então, o secretário de Fazenda, ele está bem atento a toda essa realidade, né, que impactou a vida do contribuinte, impactou também o caixa da prefeitura. E nós foi feito toda uma reestruturação, uma reorganização, para que esse impacto ele fosse o menor possível dentro da realidade. Foi por essa razão que nós trabalhamos para fazer um novo lançamento num tempo recorde e para que o contribuinte também tivesse tempo para se organizar e fazer o seu pagamento sem o prejuízo para aqueles que já fizeram o pagamento parcelado ou em cota única. E a prefeitura se organizasse também, o prefeito se organizasse para
manter as políticas públicas, as ações, de modo que o cidadão, o munícipe, não tivesse prejuízo no oferecimento dos serviços públicos. Certo. Para encerrar, quem quiser ter informações então aí sobre o IPTU, como que pode procurar saber, de forma física ou às vezes por telefone, por e-mail, só para deixar os canais aí abertos? Ok. Ele pode entrar em contato pelos portais. Nós temos o portal do contribuinte, ali no site da prefeitura, tem o link IPTU e o link portal do contribuinte. Qualquer um desses dois links, ele vai ter acesso a todas as informações referentes ao IPTU. Ali, ele vai ter acesso às informações, às atualizações do novo lançamento. Ele vai poder também ter informações de como ele entrar com o processo administrativo de revisão de lançamento. Aliás, essa informação é muito importante. Qual é a data que ele tem? Qual o prazo que ele tem para entrar com um pedido de isenção de IPTU? Ele vai poder entrar com um pedido a partir de 1º de junho até 31 de julho. Então, são 2 meses que ele tem para entrar com o processo. Revisão de lançamento. Qual é a data? Até 25 de maio agora. Então, ele pode, se ele tiver algum questionamento referente ao valor lançado, ele pode fazer esse pedido para revisar o valor do lançamento. E os canais de atendimento é o e-mail, que eu já falei aqui, iptu@cuiabá.mt.gov.br, presencial, LAC Norte, LAC Sul e o SIAC, aqui no centro. São esses os canais. Tá certo. Obrigada, viu, pela presença e pelas informações. Você acompanhou, então, uma entrevista com o auditor tributário e assessor técnico do IPTU, Arnildo Lino dos Santos. Ele deu aqui, então, todas as dicas para você que quer saber como tirar seu boleto, como saber se o valor que você está pagando está correto. E fique atento, às vezes você pagou a cota única, mas ainda ficou um débito para trás. Você assiste esta e outras entrevistas no site RD News. Curta, compartilhe e até a próxima.